Agora. Hoje eu deixei anotado para não esquecer. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento da Cantarino Brasileiro, ligado ao Prêmio Banking Transformation 2021. Esse é um evento de apresentação dos cases, de alguns dos cases finalistas, e hoje nós estamos aqui gratos pelo patrocínio do nosso parceiro Verint. Hoje teremos cases da Atento, do Banco do Brasil, do Bradesco, da Tecban, do Santander, para que a gente possa conhecer um pouco melhor as soluções que são apresentadas no mercado e nos gratificar com as informações que serão trazidas para nós. Canta, com você. Bom dia a todos, super obrigada pela presença de vocês todos. O prêmio Banking Transformation recebeu esse ano 231 cases, tá? O que mostra aí o quão dinâmico é o setor financeiro e quanto ele está inspirado e motivado com esse novo momento que a gente vive da transformação bancária, que no final vai permitir ou vai acelerar o acesso aos produtos e serviços financeiros. São vários cases recebidos, muita inovação, muita coisa muito interessante que a gente realmente acredita que merece ser compartilhado, publicado, e a gente quer dar o máximo de visibilidade a tudo que foi desenvolvido por vocês. A gente entende também que isso é produto de toda uma equipe de colaboradores, diretos e indiretos, e a gente gostaria que vocês estendessem aí o nosso agradecimento para todo mundo que trabalhou nessas coisas, nesses projetos tão legais que vocês vão mostrar. Muito obrigado. Devolvo agora novamente para a Cida, que vai pilotar aí a nossa jornada nessa manhã. Tá? Muito obrigado a todos. Ok, então a gente começa já com a apresentação do case do Bradesco, com o Rodney e a Vanessa. O case é o aplicativo Beneficiários INSS do Bradesco. Ótimo. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de começar agradecendo ao Cantarino, à Cida, a todos os meus colegas, né? E destacar a importância desse evento para estimular a nossa indústria financeira, tá? Sempre buscar inovar, a compartilhar isso com os nossos colegas, entender também como é que o mercado está se movimentando para trazer lá para o cliente, na linha final, né, as melhores soluções. Então, dito isso, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação para explicar um pouco melhor sobre a nossa solução. Ainda só um minutinho. Ele está dando uma informação aqui de Host Disabled Participant Screen Sharing. Está no mudo, Cida. Habilitou? Beleza. Então, vamos lá. Bom, como o Cantarino destacou, né? Essa apresentação aqui, essa solução App Beneficiários INSS Bradesco foi feita a muitas mãos, né? Então, aqui dentro do departamento, eu sou do departamento dos clientes não correntistas, mas aqui, além do envolvimento de todo o departamento, também tem aqui envolvimento do pessoal de canais, do pessoal de TI, do marketing, CRM. Então, existe uma contribuição mútua aqui para a gente buscar esses objetivos através das diversas vilas que nós temos aqui, dos squads que nós temos aqui, para o desenvolvimento ágil. E isso foi mais uma solução que foi desenvolvimento através dessa esteira, tá? Eu sou responsável pela área comercial aqui, eu vou falar um pouco para vocês, então, da nossa solução do App Beneficiários INSS Bradesco. Bom, pessoal, para contar um pouco dessa história, como é que nós chegamos nessa solução, vou contar um pouco quais foram os motivadores, tá? Hoje o Bradesco possui um share de 34% do mercado de pagamento de folha de pagamento para os beneficiários INSS. Nós somos hoje, talvez, o maior pagador hoje de clientes beneficiários INSS, tá? E o cliente, quando essa folha chega aqui no Bradesco, ele pode seguir alguns caminhos aqui dentro.
Então, todo o onboarding que é feito desse cliente na agência, que ele vai procurar na agência, o primeiro touch point dele é a agência, é oferecido para ele ou uma conta corrente, ou uma conta poupança, ou ele recebe um cartão para saque, ou saque no ATM ou no terminal financeiro. É desse cliente que nós estamos falando, tá? Ou seja, 25% dessa base, tá? Ela está relacionada a esse tipo de cliente que tem só o cartãozinho do INSS. E aqui, pessoal, nós estamos falando de milhões de clientes, tá? E quais são as principais transações que esses clientes realizam, pessoal? Ele vai lá no caixa, no autoatendimento, ele vai no terminal financeiro e olha o saldo dele, olha o extrato, faz pagamento, faz transferência. Claro, saque possui maior volumetria, tá? Mas são transações que eles também acabam executando através desses canais. Então, nós conduzimos aqui, através dessas informações, nós tínhamos um potencial muito grande para trabalho, para entender, e aí nós procuramos entender, contratamos uma empresa aqui de pesquisa, a Bridge, que buscou para nós também os principais motivadores que faziam com que esses clientes não utilizassem o app Bradesco, porque, vejam, esses 25% dos clientes que tem o cartãozinho do INSS, a gente vê que tinha um número bem pequeno que acessava, porque chegava lá no gerente e pedia, olha, eu quero acessar o app Bradesco, etc. e tal. Só que quando ele acessava, ele tinha toda uma carga de produtos e serviços, e a maioria para ele não servia. Então, era como se fosse uma batalha naval. Ele clicava, esse serviço não é para você, esse também não é para você, esse também não é para você. O que dificultava o uso do canal. Então, a gente viu que a usabilidade não era boa, a acessibilidade, consequentemente, tá? As jornadas eram complexas e não intuitivas, conforme está descrito aqui, por conta disso. Ele tinha que achar o que ele tinha disponível, né, nesse app, porque era o mesmo do correntista. E aí não havia um incentivo ao uso dos canais, né, justamente por conta, não era um canal adequado ainda para ele, tá? E o próprio uso de aplicativos móveis fomentados pela pandemia acabou sendo impulsionador para que nós colocássemos esse desafio junto às nossas esteiras de desenvolvimento. Então, dado esses motivadores, como eu falei para você, não era legal. Ele iria lá e não tinha uma solução adequada, a gente levou esse desafio para as nossas esteiras de desenvolvimento. E aí, aqui está a nossa solução, pessoal. Quando a gente fala de transformação digital, que é o tema que nós estamos tratando hoje, nós sabemos que os principais motivos que aceleram essa transformação digital estão relacionados à eficiência, à produtividade. E quando a gente chega nas pessoas para conversar, no público geral, isso está relacionado à redução de burocracia. Tá? Então, o que a gente quis trazer aqui? O que a gente buscou? A gente buscou customizar o acesso desse beneficiário INSS ao Web Bradesco com um portfólio simplificado, menos os produtos e serviços que ele tinha ali, que ele passou a ter na interface dele com o canal, eram produtos e serviços que, de fato, ele poderia acessar. Tá? E aí, direcionado, é claro, às suas necessidades específicas, porque esse tipo de conta, devido à regulamentação, ele não possui as mesmas características e mesmas flexibilidades e facilidades de uma conta corrente. Então, nós tivemos que adaptar todo o arcabouço de produtos e serviços do canal e simplificá-los para que esse cliente passasse a acessar esse canal. Então, qual o ganho que nós tivemos aqui de forma bem prática para o cliente? Ele passou a ter uma experiência mais fluida e intuitiva no canal. Ele começou a ter, ao invés da batalha naval que eu comentei com vocês, que ele apertava diversos botões para tentar achar o que ele de fato conseguia fazer, ele começou a ter produtos e serviços que de fato eu tinha uma jornada que ele poderia prosseguir com uma resposta do sistema, tá, para ele poder entender um pouco melhor ali a necessidade. Nós ganhamos um canal de relacionamento. Então, o cliente passou do conforto de sua casa ali, poder fazer aquelas principais transações que eu comentei lá atrás, transferência, pagamento, consulta de saldo, extrato. Então, ele já conseguia fazer isso direto no app, ele não ia mais até um autoatendimento, ele não ia mais até o terminal financeiro, né? Então, ele ganhou um atendimento digital. E para o banco, além da digitalização do cliente, é claro, nós temos aqui atrelada a redução dos custos operacionais, né? E, claro, a rentabilização do cliente. Então, veja, por que isso? Porque, além desse portfólio de serviços, nós também começamos a atrelar produtos específicos para esse cliente, como, por exemplo, cartão de crédito. Recentemente, nós implantamos cartão de crédito também nessa interface. E quando ele for lá e escolher a opção de cartão de crédito, ele vai entrar no motor inteligente e vai ter uma oferta para ele de um cartão de crédito de acordo com o que ele tem disponível de margem ali, de limite. Tá? Essa implantação, pessoal, ela aconteceu no dia 13 de março. Tá? E aí nós colocamos ali 3 tópicos importantes, buscando usabilidade, relacionamento e fidelização. Então, contando a história aqui do que nós fizemos,
foi procurar melhorar a experiência do cliente INSS no app Bradesco, tá? Quais foram os resultados a partir disso? Vamos comentar um pouco aqui, né? Ah, eu esqueci, uma coisa muito importante, me perdoem aqui. Quem participou, a Vanessa Zavagli está aqui comigo na apresentação, foi a PMO desse projeto. Teve uma participação importantíssima aqui conosco, tá? Ela está participando aqui conosco também, desculpa não ter citado. Ela teve uma participação importantíssima na condução junto aos times de desenvolvimento. E aqui, falando um pouco de comunicação, como que nós impulsionamos, o que nós fizemos? Nós começamos, a partir daí, impulsionar mais esses clientes através de comunicação, distribuição multicanal, dos canais que nós temos aqui internos, né, com ofertas direcionadas, usando toda a inteligência que nós temos aqui no banco. Nós temos uma ferramenta de Salesforce importante, que nos ajuda a fazer ofertas inteligentes no momento certo, no melhor momento do cliente, né? E também, como fomos na rede e ajustamos todo o processo de onboarding desse cliente. Então, falamos, olha, é o seguinte, quando ele chegar agora, vamos estimular também o uso ao canal, que agora ele tem um canal personalizado para ele. Isso vai ajudar a gente com relacionamento, etc. E lá no futuro, no momento certo, a gente pode voltar a ofertar uma conta para ele. É isso que a gente busca aqui, ter uma estrutura, uma coluna vertebral para poder alocar vários produtos. A conta corrente ainda é a melhor estrutura que nós temos hoje, tá? E ele ganhou todo um novo onboarding digital. Então, ele pode fazer isso. Lembra que eu comentei com vocês a transformação digital, da questão da burocracia? Ele mandou isso tudo, tudo isso atrelado, o ganho também é o seguinte, fazer tudo isso da sua casa, desde que ele tenha biometria, ele pode baixar o app, fazer o acesso dele normalmente. Pessoal, vamos aos resultados. Desde então, nós ganhamos aqui mais de 115% de novos usuários, é muito expressivo esse resultado, e vem numa crescente importante, porque de fato é um oceano azul, né? E 14 milhões de novas transações, tá? Consultas e transações, tá? E fatores críticos de sucesso relacionados a tudo isso. Agora nós podemos ter aqui um processo de melhoria contínua, que a gente começa a entender o comportamento digital desse cliente na plataforma e conduzir melhorias aqui. E aí embaixo tem um tema aqui de valor agregado, gerando percepção do cliente. Então, por meio de entregas faseadas, então nós já temos aqui planejado outras entregas para esse cliente no app, para melhorar toda essa usabilidade dele também, a disponibilidade de novos produtos e serviços, conduzir uma comunicação direcionada e personalizada através do app e dos demais canais, tudo isso conversando, né? E uma jornada mais intuitiva, fluida e customizada. Foi que acabou, que eu acho que é o principal mote e ganho desse nosso projeto aqui, tá? Então, aqui eu finalizo, tá? Um pouco da nossa explicação. Eu gostaria de abrir, ou se dá um pouco para dúvidas, queria saber se alguém tem alguma dúvida, eu posso explicar aqui. Está no mudo, Cida. Oi, desculpa. Vanessa, você quer complementar alguma coisa? Não, Cida, acho que o Rodney já contextualizou aí todo o trabalho que foi feito. Foi dedicação de várias pessoas. Eu e o Rodney estamos aqui representando o Bradesco, mas teve um time aí por trás trabalhando nessa entrega, e os resultados já estão sendo mostrados, né? A gente está tendo um ganho aí, novos usuários, aumento de transações, isso faz com que a gente tenha certeza que a gente fez uma ótima entrega para o nosso cliente. Como vocês disseram, né, a base de beneficiários que o Bradesco atende é muito grande, eu tenho certeza que os outros bancos também, e é uma população que por si só é carente, né? Carente de educação, carente de informação, carente de tudo. Então, é importante que a facilitação desse acesso seja também uma preocupação das instituições, porque a gente tem como um comportamento natural no nosso país criar muitos obstáculos a esse acesso financeiro, por motivos históricos, né? E é muito bacana a gente ver que o resultado mostra a eficiência do desenvolvimento, as pessoas conseguindo chegar ao seu benefício de uma maneira mais rápida e fácil. Parabéns para vocês, parabéns pela iniciativa, muito bacana que isso possa ser compartilhado aqui conosco. Valeu. Daniel, agora é com você, apresentando e matando minha curiosidade a respeito do case Curió. Vamos lá?
Vamos lá. Zé Olímpio que vai projetar aí, vai falar aqui no background. Vamos lá apresentar. Aqui a gente usa o Teams aqui no Banco do Brasil. Vamos ver Eu se eu sei. não faço errado aqui. Se você compartilhou a tua tela toda, é só colocar no modo apresentação. Vamos ver se isso ocorre aqui. Aqui embaixo, né? Isso. Foi, né? Deixa eu Usuário ver. é um ser complicado. Bem, bom dia. Não Foi, foi, não? por quê? Porque você não compartilhou a tela toda. Na hora que você for fazer o share screen, você compartilha a tela toda. Se você colocar só o PowerPoint, ele vai mostrar, continua mostrando. Ah, agora sim. Entendi. Foi. Agora está. Agora foi, né? Tá ok. Uhum. Bem, sou José Olímpio, trabalho no Banco do Brasil, na área de integração de sistemas. E a gente vai falar sobre esse tal de Curió. O que é isso? Bem, de forma, um resumão dele Curió é um componente de integração que torna possível a comunicação entre as aplicações legadas do Banco do Brasil com aquelas desenvolvidas em arquitetura Cloud Native. O do resumo por si só não vai explicar muita coisa, mas vamos tentar explicar um pouquinho mais. O Banco do Brasil já tem há pouco mais de 10 anos uma arquitetura de integração consolidada usando a arquitetura SOA. Então, a gente tem um barramento, esse Enterprise Service Bus, que a gente tem produtos de mensageria de alguns fornecedores, usamos produtos da IBM, da Tíbico, e na ocasião em que implementamos esse barramento, foi uma opção do banco das aplicações não se conectarem diretamente nesses produtos de mensageria. O banco criou um conjunto de APIs, e essas APIs é que interagem com o produto de mensageria. Ao fazer isso, a gente levou para a camada de integração não só essa responsabilidade de estar trafegando as mensagens em si, mas a gente levou outras funcionalidades, como tem autenticação, autorização, a gente tem uma camada de monitoração que é nativa da integração, que não depende do desenvolvedor fazer nada. A gente tem uma integração com sistemas de segurança, que é essa parte do CIEM, que também é nativa dessa camada de integração. Então, um desenvolvedor ele implementa a aplicação dele, a gente só habilita publicar os eventos para segurança e a camada de integração se resolve disso. A gente tem localization para mensagem de erros, então a gente consegue, essa mensagem de erro para o usuário não está bom, a gente consegue na camada de integração alterar essa mensagem de erro sem que o desenvolvedor tenha que implementar nada. Fora isso, há uma forte governança em cima do que é publicado e consumido nesse barramento corporativo. Então, assim, nós temos uma arquitetura SOA bastante consolidada, onde o back-end é fortemente concentrado no mainframe. A maior parte, a gente deve estar hoje perto de 90% no mainframe, no nosso back-end. Então, o que a gente tem hoje de transações? Naquele nosso catálogo de transações SOAs, nós temos mais de quase 35 mil operações catalogadas. Dessas aí que estão efetivamente em uso, são mais de 15 mil. Nós temos operações SOAs sendo utilizadas. E por mês passa mais de 45 bilhões de transações. Então, só para complementar, Zé, o que seriam essas operações nesses serviços catalogados? Tá? São serviços de negócio. Então, por exemplo, abertura de conta corrente, buscar extrato de um cliente, buscar saldo de um cliente, empréstimo. Então, tudo que você imagina de negócio bancário está catalogado e é executado pelos canais através da integração. Tá? Então, só para fazer essa contextualização. Isso. Há pouco mais de 2 anos atrás, a gente começou essa jornada aí de criar aplicações na cloud. Uma das primeiras ideias que se teve foi, vamos criar um banco novo. Então, a gente vai criar cloud, as aplicações da cloud são segregadas do legado, teríamos ali um mundo perfeito. Na prática, isso não funcionou legal. A gente viu que, para o tamanho do nosso legado, querer criar ali um ambiente totalmente novo, ignorando o tamanho desse legado que a gente está mostrando aqui, não foi uma boa tática. Então, a gente mudou o nosso conceito e, em vez de fazer algo tão disruptivo, a gente tentou fazer uma evolução para a cloud mais gradativa, por fases e de uma forma que impactasse o menor possível as aplicações existentes. Daí que surgiu a ideia do Curió, onde a gente formou um time realmente DevOps, juntamos desenvolvedores, pessoal de infraestrutura, tudo num time ágil, e esse pessoal implementou esse componente. Qual que é a ideia do Curió?
O Curió, ele é implementado como um sidecar, ou seja, uma aplicação, uma pequena aplicação que roda do lado de outra aplicação conjuntamente. Então, se eu tenho um processo meu na nuvem rodando de uma aplicação qualquer, o sidecar é um outro processo rodando lá naquele mesmo contexto de aplicação. Qual que é a finalidade dele? Ele é que está fazendo esse parse entre o nosso barramento SOA e o mundo de APIs que é disponibilizado no microserviço. Então, ele transforma SOA para API e API para SOA. Isso de forma transparente para o usuário. Lá atrás, a gente falou que nós temos lá um catálogo de operações, de cerca de 35 mil operações. Com esse componente Curió, a gente conseguiu fazer com que aquelas 35 mil operações catalogadas no barramento SOA pudessem ser acessíveis como API, sem que ninguém tivesse que implementar nada de novo. Então, ele fornece essa tradução entre o nosso barramento SOA, que, por estar focado no mainframe, são mensagens posicionais, não tem, é um protocolo totalmente diferente do mundo de APIs, mas o Curió ele consegue fazer essa conversão e mantém todas aquelas features anteriores que nós comentamos que a camada de integração do banco fornece, como log, CIEM, governança. Então, aqui, a ideia do Curió, então, foi poder consumir o legado de uma forma simples e o legado também consumir aplicações na cloud de forma simples. Porque, por exemplo, a gente tem muito cenário, a gente ainda tem um cenário que o mainframe quer consumir uma aplicação na cloud. O mainframe não conhece o mundo de APIs. Então, o mainframe ele consome via esse barramento SOA e esse componente Curió, ele converte o SOA para uma API do microserviço. Funciona de forma simples. Com isso daqui, com esse tipo de implementação, nós conseguimos aí no intervalo relativamente pequeno já ter um grande uso desses componentes na cloud. Então, hoje nós já temos aí quase 700 aplicações na nossa cloud que usam esse componente Curió. Nós adicionamos mais 2.000 operações SOAs no nosso barramento, mas que são providas na cloud. E mensalmente, esse componente Curió já passa por ele mais de 8 bilhões de transações. Então, assim, teve uma evolução rápida e a gente entendeu que foi um case de sucesso porque a gente conseguiu colocar um valor considerável de transações rodando na cloud e a gente vai conseguir evoluir esse modelo de forma também não disruptiva. Nós temos novos modelos de integração virão, de forma que sempre sempre mantendo esse conceito de que o legado tem que ser preservado e que tem que ser evoluído junto também, mas com o menor esforço possível para o desenvolvedor. Aí tem antes do obrigado, né, tem pergunta lá, por que o Curió, né, esse nome? Anteriormente eu mencionei, né, que as aplicações do banco elas não se conectam diretamente no barramento da mensageria. A gente criou uma camada de APIs que a gente chama de IIB, é uma sigla nossa aqui interna. E essa API, no ambiente distribuído, ela só tem Java e o mainframe é COBOL. Quando surgiram as aplicações na cloud, o pessoal reclamou muito isso, dessa questão de que não quero só desenvolver Java, eu quero desenvolver em Go, quero desenvolver em Python, enfim, o pessoal surgiu um monte de coisa aí que quer desenvolver. E uma coisa que a gente queria era fornecer um componente de integração que dessa vez pudesse falar com várias linguagens diferentes, diferentemente do nosso tradicional que fala só uma linguagem. Daí veio a ideia do Curió, porque é um pássaro que você treina ele para cantos diferentes. Aí o pessoal fez essa analogia, eu posso também ter linguagens diferentes. E aí surgiu essa ideia. O pessoal é bem criativo. E foi daí que surgiu o nome. E a apresentação, de forma resumida, é isso, gente. Obrigado. Quase que você me deixou sem matar minha curiosidade, mas olha, já esquecendo. Bacana, realmente. Esse criativo, além do mais, é passarinheiro, né? Coisa de goiano, não? Só para fazer, então, eu sou goiano, mas não foi mas não foi eu que dei esse nome, não. Só muito aproveitando, legal. Então, pessoal, assim, apesar de não ser uma entrega de negócio final, né, de um negócio final para o cliente, ela vai habilitar a aceleração da criação de novas aplicações para cliente, né? Então, a gente já está experimentando isso hoje na prática, né? Então, soluções de negócio que precisam ser desenvolvidas rapidamente, a gente já direciona para fazer em cloud e elas elas aproveitam, né, todo esse ecossistema que a gente já tem pronto aqui, né? Então, assim,
eu não preciso reescrever e repensar nisso, né? Então, Verdade. isso agiliza muito, está agilizando muito a nossa entrega ágil aqui de novas soluções. Sem dúvida. Duas observações. Primeiro, COBOL é o Highlander, né? Não adianta. Ele vai sobreviver a todos. Tem gente aqui que nunca ouviu falar disso, mas usa, com certeza, porque está no DNA de todo desenvolvimento, certo? E segundo, isso que vocês comentaram, de que às vezes a gente tem projetos aqui que parecem técnicos demais, são fundamentais, porque pode não ser sexy, né? Aquela coisa, ó, estou falando, mas sem isso a coisa não acontece. E geralmente, quando isso tudo não é agilizado, são aquelas demoras que a gente na ponta nunca vai entender por que acontecem. Mas a complexidade de integração de sistemas, né, de acesso a bases de dados, de estruturação disso tudo, são aquelas preocupações do pessoal que não dorme. Aliás, é uma anedota pessoal minha, que essa pandemia, eu costumo dizer, que a gente parabenizou, e com razão e com muita justiça, todos os profissionais de saúde. Mas a gente poucas vezes se lembrou de parabenizar os profissionais de TI, que de verdade foi que fizeram a gente continuar sobrevivendo, apesar de tudo também, né? Então, um parabéns especial a todos. Mitigação dos efeitos da pandemia, a TI também teve o seu papel. Parabéns, pessoal, parabéns, Daniel, José, e Hugo e equipe toda, tá bom? Obrigado, Bom, continuando aqui os nossos cases, gente, eu vou chamar o Atento. Ó, dá um tempo, vou ler o nome do case, hein? Uso de personas como estratégia de mudança de mindset e o novo modelo de argumentação em tempos de pandemia. Vamos lá, Saulo. Bom dia, pessoal. Vou projetar aqui, vamos ver se... Screen. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, vamos lá. Quando vocês estiverem vendo, vocês me informam. Direitinho? Já está. Pronto. Bom, na verdade, esse case é um achado, né? Porque a gente teve um grande impacto com a pandemia, porque no início a gente acabou no início da pandemia, com toda a dificuldade, com restrição da possibilidade de atendimento, a gente teve um cenário um pouco complicado de atendimento. Os bancos precisavam garantir o atendimento para seus clientes, né? E o principal era atender o cliente e não realizar vendas. E aqui a gente trabalha na operação de concessão de crédito pessoal, né? Uma dedicada de crédito pessoal dos cartões Itaú. Então, a ideia nossa aqui é entender como a gente conseguiu realizar o processo de vendas, né, concessão de crédito pessoal dentro desse cenário de pandemia, usando basicamente entender o mindset desse cliente, entender o mindset do próprio contexto operacional diante de todo o cenário de pandemia. E aqui a ideia é dar um pouco desse overview do que aconteceu dentro desse projeto, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a Atento. A gente tem mais de 400 clientes, a gente tem mais de 150 mil colaboradores, mais de 90 mil postos de trabalho. A cada 10 minutos a gente faz 10 mil horas de atendimento. Nós somos uma das maiores empregadoras do país, presente em 14 países, com o GPTW, né, uma das 25 melhores empresas para se trabalhar no mundo. Então, dentro desse contexto, dentro do cenário de pandemia, muitas pessoas, como a gente engajar essas pessoas diante desse cenário, né? E aqui o nosso parceiro, que é o Itaú, né, a maior instituição financeira da América Latina, o maior banco privado do Brasil, presente em 20 países, e a marca mais valiosa, né, do país, pelo 16º ano consecutivo. Como vender crédito, sendo que estava todo mundo meio receoso, meio sem entender como ia lidar nesse cenário de pandemia, como a gente ia conseguir tratar esse cliente um pouco fragilizado, com receio de sair, como lidar com isso, né? E aí é o nosso cenário. A gente tinha um cenário de pós-período de contingência, a gente não estava atendendo o cliente, a gente não estava vendendo, né?
onde a gente precisava de um novo modelo de argumentação para esse cliente, né? Como é que a gente ia tratar esse cliente, como a gente ia acolher esse cliente que estava tendo despesas básicas com alimentação, com transporte, às vezes ali só para poder sair, utilizando muito aplicativo. Como a gente ia entender esse cliente que estava usando muita medicação, muito sistema de saúde, então como a gente tratar esse cliente, como entender o que é que ele estava acontecendo, né? A gente tinha suspendido as vendas e a gente, após 3 meses de congelamento da venda, a gente voltou a vender. E o modelo de argumentação ele não estava ajustado, a gente estava percebendo que a gente estava tentando convencer esse cliente a comprar o crédito, né? O cliente com receio de gastar, de se comprometer com uma dívida, tinha cliente que tinha perdido o emprego, né, e diante desse cenário, ou estava com cenário de suspensão ou de redução da sua remuneração. Então, como é que a gente iria, né, argumentar com esse cliente? A gente estava tendo muita dificuldade, muito insucesso nas argumentações, os indicadores de vendas, né, de crédito pessoal estavam em declínio, e todo mundo receioso de como tentar reverter esse cenário, né? Como é que a gente iria fazer isso? Como a gente ia convencer esse cliente a retomar, né, a concessão de crédito? Como a gente iria fazer isso? E aí as perguntas principais, né, que nortearam o nosso projeto. Como nós iríamos vender crédito no cenário de pandemia, né? E quem era esse cliente que surgiu durante a pandemia? Quais são as necessidades dele? O que é que ele precisa nesse momento? E qual é o modelo mental dos nossos colaboradores para vender? Será que está tendo match, né? Será que como o nosso colaborador estava pensando era o que o cliente necessitava? Será que isso ia casar, ia dar certo? E a gente percebeu que não estava acontecendo, né? E o mais importante, diante de um cenário de incerteza, que é o cenário que a gente estava vivendo, é como engajar, implementar um projeto, né? Um novo modelo de argumentação, uma nova forma de pensar com essas pessoas. Então, a gente tinha algumas estratégias e a gente decidiu partir primeiro para entender quem era esse cliente. Então, a gente analisou, além de fazer uma avaliação das chamadas, né, do contato desse cliente, a gente avaliou toda a forma como ele estava gastando o dinheiro dele, ou seja, como ele estava consumindo o crédito dele, do cartão de crédito dele. Então, a gente fez uma avaliação de uma esteira de 6 meses para trás, como é que ele estava utilizando o crédito dele, qual era o contexto socioeconômico dele, qual era a faixa etária, qual era o gênero, qual era a forma como ele iria utilizar, né, o crédito quando a gente vendia, qual era a argumentação que estava mais adequada para ele. Então, depois de fazer esse mapeamento do perfil de consumo e da coleta, né, do histórico de dados desse cliente, a gente partiu para a definição de personas, ou seja, eu iria personificar esses clientes. Eu coletava uma base de dados, aglutinava elas e definia qual era a persona desse cliente, verificando, aglutinando dados de gênero, dados socioeconômicos, quanto tempo ele tinha de cadastro com o banco, qual o histórico de relacionamento dele, qual é o gasto médio, qual é a média de parcelamento, qual era a faixa de crédito que ele aceitava, enfim. Definindo essas personas, nós chegamos a cerca de 5 personas, que nós colocamos os nomes dos próprios clientes, né? O senhor José, a senhora Maria, os nomes deles para dar a cara a este cliente, né? Dar a face a esse cliente, para que o nosso colaborador, quando identificasse, atendesse um determinado cliente, olha, eu estou falando com a senhora Maria, apesar de o nome do cliente estar ali não ser a senhora Maria, mas eu estou falando com a senhora Maria. Então, definindo essas personas, a gente partiu para ver como os nossos melhores colaboradores faziam as vendas. Qual era o argumento que funcionava com a senhora Maria? Qual era o argumento que funcionava com o senhor José, com o senhor Pedro? Ou seja, qual era a chave, o pulo do gato que fazia com que o cliente consumisse, né, o crédito, que ele aceitasse aquela concessão de crédito, utilizando, obviamente, como base as personas, né, desse cliente. E aí, com base nessas informações que a gente conseguiu levantar de perfil, né, socioeconômico, da definição das personas e de quais eram os argumentos, a gente partiu para utilizar a neurociência como estratégia, né, de venda, ou seja, de como o cliente, quem compra não é o cliente, quem compra é a mente do cliente, os gatilhos mentais dele, né? Então, quais são os gatilhos mentais que envolvem a concessão de crédito? Então, a gente avaliou
quais eram os gatilhos baseado em tudo que a gente tinha estudado, entendeu qual era o perfil deste cliente e, a partir daí, a gente também montou, utilizando a neurociência, a estratégia de treinamento, foram utilizando as técnicas de neurociência, que a gente chamou de neurovendas. A gente elaborou material tanto de treinamento quanto o de argumentação, utilizando essas estratégias, né, de neurociência para argumentar e para treinar os nossos colaboradores. Por isso que a gente fala que é a mudança de mindset, porque é a mudança do modelo mental mesmo. Eu não vou usar o mesmo modelo de argumentação que eu utilizava antes do processo de pandemia. Não, eu preciso ter um novo mindset, uma nova forma de perceber a realidade, e o meu cliente também tem uma nova percepção de realidade. Eu preciso argumentar de acordo com esta percepção de realidade. E aí a gente teve excelentes resultados, né? Quando a gente olha a taxa de oferta, a gente teve um aumento de 16% na nossa taxa de oferta. A gente teve uma melhora na experiência do cliente, a gente sai saindo de 70 de NPS para 73 de NPS, ou seja, além de ele consumir mais crédito, além de eu melhorar na minha taxa de oferta na operação, o cliente saía mais satisfeito do contato, porque eu estava utilizando a linguagem adequada para o contexto que ele estava vivenciando e para ele, né, como pessoa, como indivíduo, reconhecendo a persona daquele cliente. E aí a gente teve também o aumento de 47% na conversão dos nossos indicadores e no faturamento total de vendas, né? Um aumento de 300%, porque a argumentação, a gente até utilizou a ideia, né, dos aplicativos de relacionamento, fazia match com a necessidade do cliente. Então, o modelo de argumentação e a forma como o crédito era concedido era de acordo com o perfil do cliente. Então, isso obviamente deu match e a gente conseguiu aí decolar, né, nos nossos indicadores de vendas, exatamente pensando na concessão de crédito de acordo com a necessidade do cliente, porque não é só vender o produto de crédito, mas vender de acordo com aquilo que o cliente efetivamente precisa, né? Então a gente tem realmente um cenário bacana e personalizado desse cliente. Então o foco aqui foi exatamente entender qual era a percepção do cliente, o que é que ele queria e, consequentemente, adequar a nossa argumentação e o mindset dos nossos colaboradores para argumentar de acordo, utilizando a inteligência e a estratégia do negócio, tanto da avaliação, né, do comportamento desse cliente, quanto com relação à necessidade dele e como eu iria abordar e como eu iria capacitar os nossos colaboradores. Muito bom. Como a gente falou, foi um trabalho de várias mãos, né? Todo mundo citou isso aqui, foi um trabalho de várias mãos, obviamente. Eu estou aqui apenas representando, mas o time de qualidade, de treinamento, foi montado um squad, né? Nós tínhamos reuniões aqui semanais para poder avaliar o andamento do projeto e garantir aqui a entrega de um produto que fosse satisfatório para o nosso cliente, para o nosso parceiro e para os nossos colaboradores também, né? É isso. Bacana demais, viu, Saulo? Bacana demais. É muito interessante a gente ver, né, como as empresas como vocês têm conseguido aproveitar bem o uso de dados, né? Realmente fazer valer essa premissa agora de que os dados são o nosso ouro. Exato. Eles estão aí. A gente precisa aprender a usar essa informação em benefício de toda uma cadeia produtiva. Isso é muito bacana. Vocês usaram inteligência artificial, aprendizado de máquina? Como é que é isso? A gente utilizou, na verdade, a inteligência artificial para poder avaliar os dados, né, dos nossos clientes, mas o principal aqui, da avaliação dos dados, o principal foi ouvir e definir como esses dados se encaixavam na necessidade do cliente, para conjugar o treinamento de neurociência, né, ou seja, a avaliação neurolinguística que eu precisava utilizar, quais são as palavras que eu precisava utilizar, qual era o argumento que eu precisava utilizar, que casava com aquela informação, porque o dado por si só ele é muito solto, né? Eu precisava conjugar com a ideia de como aquilo se encaixava dentro de um comportamento neurolinguístico para conseguir convencer aqui a assertividade na venda. Muito bacana mesmo. Essa é uma prática que precisa, merece ser compartilhada, e mais ainda, identificando que isso é uma iniciativa de parceria, né, com a instituição. E se torna, na verdade, um agregado oferecido por um terceiro que pode vir a incentivar ainda mais todo o ecossistema funcionando. Parabéns a você pelo case, Saulo. Muito obrigada por compartilhar conosco. Nada.
E agora é a vez da Verity, de falar um pouquinho. Quem é que vai falar? É o Evandro, né? Evandro está presente? Estou presente, é que eu estava aqui meio em mute. Então, vamos lá. Gente, obrigado pelo espaço. Eu posso colocar já a apresentação, Cida? Sim, sim, por favor. Espera aí, deixa eu compartilhar aqui. Tá, só um minutinho, vamos ver. Tá. Share screen, share, está funcionando. Vamos lá, consegue ver minha tela? Sim, só compartilhe, modo apresentação. Perfeito. Então tá, pessoal, fazer uma apresentação muito rápida, algo talvez um pouco diferente. A gente vai falar um pouco de compliance, né? E acho que é algo que está muito em evidência, porque com o aumento do volume, né, até de democratização, né, de investimentos, né, os bancos estão movendo muito forte para abrir plataformas, né, e possibilitar uma gama muito grande de investimentos para correntistas, não correntistas, entrando no mercado de uma maneira muito estruturada. Isso tem criado alguns desafios. Então, queria falar sobre esse tópico diferente. Naturalmente, a gente está, né, vivendo uma situação diferente, né? E todo mundo aqui trabalha na área, sabe que os consumidores estão cada vez mais exigentes, né? A gente acabou de escutar atento falando de jornadas, né? A força de trabalho remota, olha a gente aqui, né? E a convivência aí com os bots, né? Toda essa transformação digital que estamos vivendo. Com isso, também tem um outro lado, né? Os clientes ficam mais vulneráveis, né? E eles também sentem toda essa aceleração que a própria situação que vivemos nos colocou de transformação digital acelerada, tá? E o resultado disso é que o cliente também ele quer uma precisão maior, né? Uma grande pressão em cima das áreas de ciência de dados, né? Para não errar, né? De classificar o cliente da maneira correta, vamos colocar dessa maneira, né? Porque o cliente quer que a empresa o conheça, né? Ele espera isso, né? Ele quer uma jornada inteligente. E aqui, só para fazer o gancho com o ponto da apresentação, os clientes exigem segurança, proteção de dados. Vazamento de dados acaba com uma empresa, né? Então, o cliente não admite esse tipo de erro, tá? Com isso, o tema segurança, ele é imperativo, ele é fundamental. Lembra que a gente está num mundo omnichannel, de múltiplos canais, onde você tem que lidar com esse ambiente. Você não consegue restringir isso. A tendência é só aumentar, né? Então, o que a gente vai falar hoje é sobre como capturar esses múltiplos canais, né, essas transações, identificar o comportamento que, de repente, sai fora de um padrão, fazer, por exemplo, aqui eu vou dar o exemplo de tradings, né, de investimentos, como é que você reconstrói isso e consegue manter essa credibilidade que é imperativa para qualquer instituição financeira e recomendar ações de dirimir riscos, tá? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão. Eu como estou em modo apresentação, eu não consigo ver se tem alguém com a mão levantada, tá? Mas fica à vontade. Eu te ajudo, pode deixar. Maravilha. Então, o que a gente está falando aqui? De uma solução que captura as comunicações de diversos canais, tem um analytics em cima disso, faz transcrição de voz, ordena dados de várias fontes, estrutura toda a comunicação de dados, monitora, tem alarmes, tem ações recomendadas e administra, né? Faz a gestão de casos. Às vezes, quem trabalha em banco sabe, né? Vira e mexe tem uma notificação, você tem que responder. Então, puxa, às vezes para você correr atrás de uma notificação ou algum pedido de identificação de problema, um caso, né? Dá um trabalho maluco, porque você tem que buscar chamada, você tem que tentar enxergar o que estava acontecendo né, em diversos canais ao mesmo tempo. Isso dá muito trabalho. Quem trabalha em banco sabe disso. O que a gente está falando, então, né? Primeiro, a captura das comunicações, né?
dentro dessa experiência digital, lembrando que estamos em várias plataformas, né? Imagina, de repente, uma área de investimento que está trabalhando lá com uma mesa, né? Mas ela também, a pessoa tem lá um Teams aberto, então está trocando ali mensagens, está no outro telefone, que pode ser um telefone normal, ele também está trocando aí mensagens, SMS, e tudo isso ao mesmo tempo, enquanto uma transação financeira está sendo realizada. Ao mesmo tempo, ele está recebendo feed, né? Às vezes um Bloomberg, um Reuters, né? Você tem assim uma loucura, né? Um monte de coisa ao mesmo tempo acontecendo e né, a pessoa não podendo errar, né, tendo que fazer todo de acordo com as regras que são necessárias, né? Poxa, então além do lado compliance, ele também precisa de ajuda, né? Então vamos pensar dessa maneira também. A gente está falando desse tipo de solução, de capturar todas essas comunicações, né, e ser capaz de fazer uma reconstrução, né, de tudo que está acontecendo em todos os canais para garantir que tudo foi bem feito, né? E se tiver que fazer alguma investigação ou alguma análise, você consegue, numa plataforma, analisar de uma maneira simples e sem precisar criar projetos de busca de informações de diversos canais, tá? Fazer o monitoramento, né, de toda análise de risco, né, com transcrição de voz, com a soma dos outros canais, você consegue fazer isso, e com isso você consegue enviar notificações automáticas, você consegue fazer até um replay, né, de mostrar o que aconteceu na hora, tal, e proteger a tua instituição para que você consiga explicar tudo o que aconteceu e, se tem área de oportunidade ou áreas de erros, você conseguir também ter ferramenta para fazer esse monitoramento de uma maneira, uma plataforma única, tá? Fazer a gestão, né? Puxa, descobrir novas palavras, novas tendências, ou o que está acontecendo diferente. Às vezes, isso também pode virar uma oportunidade de novos negócios, né? Quando você, de repente, percebe, olha, eu trabalho em tal lugar, né? E estão falando muito de um concorrente, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma campanha, algo diferente? Esse, sei lá, outro banco, outro concorrente aí lançou algo diferente e você identifica na hora, né? E você consegue tomar uma ação, né? Então, isso é uma oportunidade interessante também. Naturalmente, essa é uma plataforma que tem vários clientes pelo mundo, no Brasil também. Por sorte, a gente tem até amigos aí do Santander, na Ares, o pessoal está aí, então vale, de repente, como testemunho, né? E tem vários casos de sucesso pelo mundo, tá? Aqui, naturalmente, para ter autorização dos clientes, mas algumas instituições aí que pelo mundo usam esse tipo de plataforma. Por quê? Porque para proteger, né, o banco, né, e também criar toda a construção, por exemplo, de storytelling e de identificação de oportunidades, tá? Tem vários cases, se alguém tiver interesse depois, o Reinaldo Gil, a gente pode bater um papo e aprofundar um pouco mais, porque naturalmente hoje aqui não daria tempo de fazer isso, tá? Acho que o importante é que vocês saibam que a Verint tem esse tipo de solução de monitoramento, de transações financeiras, de trading e tudo mais, e que, de repente, se tiver um interesse, a gente pode aprofundar, tanto eu quanto o Gil, com vocês diretamente, tá? Só para fechar, então, a gente está falando de soluções que, sim, usam muito a parte de inteligência artificial para fazer tudo isso, né? Que conectam várias fontes de dados, né? Tem diversas maneiras de APIs e tudo mais, que tratam da experiência do cliente e que desenvolvem toda essa capacidade de geração de oportunidades e de compliance de maneira proativa, tá? Fica aí o último slide com o meu contato e também eu queria abrir aí para qualquer
dúvida, pergunta aí, e se não tiver agora, novamente, eu e o Gil estamos à disposição para bater um papo com vocês. É isso, Cida. Obrigada, Evandro, obrigada, Gil. É muito importante a gente ressaltar que a Verint, né, com toda essa tradição de mercado, tem soluções excelentes por si só, e junto, em parceria com muitos outros provedores também, compõe aí o quadro de solução de atendimento ao cliente, de customer experience de muitas empresas aqui no Brasil. Com gratidão que a gente recebe vocês aí como parceiros constantes, todos os anos, e trocando aí resultados. Obrigada, pessoal. Continuando aqui os nossos cases, gente, nós vamos chamar o Rafael, da TecBan, para falar da plataforma Open Banking. Obrigado, bom dia. Vou compartilhar minha tela, pessoal. Estão acompanhando minha tela já? Sim. Só colocar em modo apresentação. Tá perfeito. Segue em frente. Perfeito. Então, falar um pouquinho de Open Banking, né? Antes de comentar um pouco sobre a TecBan, né? Uma empresa, como a gente falou, muito tradicional, né? Com 38 anos aí de mercado. Dentre as empresas, né, da TecBan, a gente atua muito conhecido pela parte do Banco 24 Horas. TBNet, que é uma empresa de conexão voltada também à operação, e a TB Forte, aí, que cuida de transporte, enfim, cuida de toda a parte de numerários, né, de transporte. Indo direto para a plataforma de Open Banking, explicando um pouco de onde que, né, contextualizar, de onde que veio a Ozone API. A Ozone API é um parceiro nessa operação que a TecBan tem, é uma empresa do Reino Unido, então essa empresa já começou, né, todo esse processo de Open Banking desde a criação do modelo do Reino Unido, e em definições internas, junto à diretoria, né, foi se buscar essa parceria dentre, enfim, enxergando o Open Banking no mundo e vendo dentro do Reino Unido como funcionava. Entendemos, né, que essa seria a melhor solução para a gente trazer para o mercado brasileiro, onde, né, a gente vem fazendo todo um trabalho de tropicalização de acordo com a evolução dos grupos de trabalho, né? Como a gente sabe que os grupos de trabalho que estão na formatação de todo, né, o negócio Open Banking no Brasil, mas já sabendo, né, que consentimento, troca de tokens, enfim, toda uma parte tecnológica, né, é muito similar ao processo existente no Reino Unido. Então, a gente faz esse trabalho de tropicalizar essa ferramenta, adequar ela aos padrões que estão sendo estabelecidos pelo regulador, para que a gente possa estar compliance com as instituições financeiras. Falando um pouquinho das fases, né, do Open Banking, inicialmente a gente começou aí com as 4 fases, que falam, né, desde a parte de produtos e serviços da instituição, os dados dos clientes e transações de contas, que já estão rodando a fase 1 e 2, a terceira fase, que englobava toda a parte de pagamentos, e, por último, a quarta fase, que entrava a expansão, que era câmbio, investimentos e seguros. A terceira fase ela foi estendida, né, foi, vamos falar, refaseada nesse processo, mas o ponto que eu quero chegar é que a nossa solução está apta a atender todas as fases do Open Banking, né? Quando eu estou falando aqui na parte de exposição de dados, então a gente atua aí fazendo toda a parte, seja, né, para os obrigatórios, que são S1 e S2, que a priori entraram como obrigatórios no Open Banking, ou mesmo para os demais que tiveram a obrigatoriedade somente na terceira fase, mas que optam em entrar no escopo completo. Então, toda a parte de exposição, a gente ajuda aí os nossos clientes, mais de 20 instituições para a gente hoje, a deixar compliance, né, a exposição da informação. Mas já reforçando, né, a gente trabalha tanto do lado da exposição quanto do consumo de dados. Depois vou entrar um pouco também nessa parte do consumo aqui. Mas falando um pouco sobre essa plataforma que a gente trouxe, né? Então, a gente trouxe aí, dentro dessa solução, né, a gente tem aí, vamos falar, esses 6 módulos, que é desde o API Gateway, toda a parte de gestão de consentimento, né, autorização, revogação, painel de consentimento, a gestão dos parceiros, que são os TPPs, que vão se conectar, né, aos bancos para poderem usufruir aí dos benefícios do Open Banking, todo o Dev Portal, que vem com todas as especificações, a documentação técnica, o próprio sandbox, o gerenciamento de token, né, e todo o fluxo que existe, né, entre as autenticações e a troca de tokens, né, isso acontece, né, por trás de toda a operação do Open Banking, né, não visualmente ao usuário.
E a parte de administração e relatórios, né, que auxilia tanto na parte dos relatórios que são de obrigatoriedade pelo regulador, quanto também em relatórios gerenciais que ajudam na administração e na evolução, enfim, enquanto estratégias para o Open Banking. Aqui falando um pouco, né, sobre dashboards, então, enfim, é tudo mensurado, né, com base em APIs, né, que o conceito todo de Open Banking, né, é nesse modelo de exposição de APIs, né, enfim, de consumo das APIs, dessas informações entre os bancos. Então, essa ferramenta ela é toda monitorada, toda com log de todo o processo que acontece internamente. Aí aqui alguns outros relatórios falando um pouco da parte de TPPs. A parte também do gestão de consentimento, só para contextualizar a ferramenta, né? Isso tudo que eu estava falando é sempre da parte de back-end, né? Que vai funcionar, vamos falar, na parte de trás dos sistemas. Mas a gente também tem a solução de gestão de consentimento na parte do front, né? Onde o usuário ele vai começar, enfim, fazer o login com a instituição financeira, vai pedir, por exemplo, na inicialização de pagamento, né? A autorização desse consentimento para esse pagamento, escolher a conta corrente ou conta poupança, até efetivar esse pagamento. Então, eu faço toda a parte do front e também o back-end. O back-end, qual que é a parte? Que a minha solução fala com o diretório de participantes, fala com o Banco Central, enfim, valida, né, toda essa comunicação para poder efetivar realmente essa transação ou compartilhamento de dados. Então, é uma ferramenta, como eu falei, que vai atuar tanto na parte, né, da exposição, para deixar, que é o que todo mundo tem que fazer, né, da mesma forma, e na parte de consumo de dados é onde a gente entende que tem grandes diferenciações, né? Onde pode se aplicar estratégias, como, por exemplo, pegando o dado do bruto, por exemplo, você pode fazer um enriquecimento do dado, trabalhar score de crédito, trabalhar modelagem de crédito, pode fazer toda essa parte do PFM e o BFM, né, que, enfim, são esses Personal Financial Manager, são todas essas oportunidades que a gente tem. Então, a solução da TecBan ela vem para auxiliar as instituições financeiras, tanto do lado, vamos falar, esquerdo, que é toda a exposição de todas aquelas fases que eu mostrei, como também no auxílio do consumo, que é para poder, enfim, tirar todo o proveito, né, do Open Banking, né, da regulação. Aqui falando um pouquinho, né, sobre o nosso modelo de negócio, então a gente tem também, né, porque hoje a gente tem tanto os dados regulados como os dados não regulados, o que isso no futuro, né, isso vai combinando ao Open Finance, ao próprio Open Data, onde essas informações vão se cruzando e gerando inteligência, valor para o usuário em determinado momento e negócios. Então, esse é o modelo que a TecBan hoje traz ao mercado, né, focado dentro das instituições reguladas no primeiro momento e fazendo toda essa distribuição, enfim, da solução para fazer essa ligação junto ao diretório de participantes. Basicamente, em linhas gerais é isso, né? A mensagem é que a ferramenta, enfim, totalmente compliance, sendo construída junto com as definições do regulador. A gente sabe que tem muita coisa ainda a acontecer, a ser definida, né, com relação ao Open Banking, e a gente está aí acompanhando no dia a dia todas essas alterações para que nossos clientes sempre sejam compliance e de forma evolutiva conosco. Sensacional, Rafael, sensacional. É tão interessante quando a gente vê essas caixas novas de Pandora que vão chegando no mercado, né? E ter alguém que tem a coragem de enfiar a mão nela primeiro e começar a destrinchar o que sai lá de dentro. É muito interessante, né? De dizer assim, tem oportunidade de negócio, vamos lá, respira fundo e vamos explorar esse negócio para transformar isso tudo em algo que as pessoas consigam entender, né? Porque eu que estou aqui, mas não sou especialista, sinceramente, eu estou aguardando muito que pessoas e empresas como a TecBan expliquem isso e transformem isso em coisas que realmente façam a gente observar, sentir e usar os benefícios do Open Finance, que a gente sabe que é bom, mas olha assim, fala, acho que eu não vou usar não, porque pode fazer mal, né? Dá um pouco de medo, dá um pouco de susto, mas é muito legal e é por isso que a gente reconhece esse tipo de iniciativa. Parabéns, o case realmente é muito bacana e mostra aí um caminho muito lindo para a gente percorrer nessa nossa indústria financeira que tem um protagonismo muito importante para o desenvolvimento do nosso país, né?
Obrigada, pessoal. Obrigado. E para encerrar aqui a nossa jornada de hoje de apresentação de cases, a gente tem os nossos queridos amigos do Santander também, a Flávia e o Rafael, apresentando o case correspondente BRL. Vamos, Flávia, obrigada. Bom dia, obrigada aí pela oportunidade. Aproveito aqui também para agradecer o Rafael Narese, que está aqui com a gente, o nosso head de tecnologia, o Rafael Terusquim, que é o representante aqui da América Latina na PagoNext, que é uma das empresas do Santander, que também foi parceira aqui do projeto. Então, eu e o Rafael Augusto vamos estar apresentando aqui para vocês o case do correspondente BRL do Santander. Pode ir, Rafa. Rafa, você está no mudo? Alô, alô, alô? Foi, Rafa, se você quiser, eu apresento. Ah, foi. Já está. Perfeito, Rafa, pode seguir. Rafael, eu acho que você está em mute, viu? A gente não ouve você. Não, eu posso. O Rafa, se você quiser, eu apresento por aqui. Alô, alô? Agora sim, agora a gente ouve você. É que quando eu inicio aqui, porque a gente tem um vídeo para apresentar, quando eu coloco o Share System Áudio, eu acho que está saindo meu microfone aqui. Eu vou só compartilhar, então depois eu coloco o vídeo, tá? Peço desculpas. Tá? Então, com base, eu vou introduzir novamente, tá? O correspondente BRL, ele vem com o objetivo de tornar o Santander como correspondente para pagamentos em BRL para beneficiários no Brasil. Tá? Então, o Santander ele torna pioneiro nessa iniciativa, né? Uma iniciativa com tecnologia Open Finance, que ali trabalha com todos os padrões de apps e Open Apps, mensageria Swift, também condiz com reportes regulatórios, oferece a utilização de ferramentas de screening e compliance na solução. Tá? O produto ele é disponibilizado 24/7 para o cliente, então um cliente no exterior ele consegue realizar um pagamento para um beneficiário no Brasil de forma 24/7, consultando todo o tracking das suas operações, realizando também upload de documentos via tecnologia de Open App também, tá? Tornando ali uma solução disruptiva, até porque a gente fez esse projeto em conjunto com o Santander Espanha, então, onde o Santander Espanha é responsável pela aplicação front-end, o Santander Brasil é responsável pela exposição dos serviços e consumo desse padrão de Open Apps. Então, o projeto ele vem com um intuitivo, né, de quebrar, de se tornar disruptivo também na solução arquitetônica, né, falando de tecnologia, tá? Bom, aqui, o projeto correspondente BRL, então, nós destacamos nessa solução no que o produto foi desenvolvido, que é no foco com o cliente, proporcionando agilidade, desburocratização, transparência e abrangência de públicos. Do ponto de vista de agilidade, nós possibilitamos que um beneficiário no Brasil receba reais em sua conta em até 2 horas. Normalmente, a experiência que nós já temos hoje, ela chega a acontecer em minutos. A transparência acontece também na negociação dos valores já em reais, na qual este valor negociado em reais é creditado integralmente no beneficiário aqui no Brasil, sem nenhuma taxa surpresa. A desburocratização da transferência internacional com o Brasil, sem a necessidade do fechamento de câmbio e assinatura de contrato por operação. Essa solução, ela atende tanto o beneficiário que é cliente ou não cliente do Santander aqui no Brasil, porque ele tem como opção do crédito na conta corrente ou o envio de TED e PIX para as outras instituições.
Com o padrão que nós implementamos aqui dessa solução, o Santander também pode ser correspondente em reais de qualquer outra instituição financeira no exterior, tá bom? E como implementação dessa solução, da utilização de toda essa infraestrutura que nós criamos aqui, a PagoNext One Trade, que é uma solução global do Santander, é a primeira a ofertar o corredor BRL aos clientes que são atendidos nas diversas geografias na qual hoje o Santander tem presença em parceria com o Brasil. E agora nós vamos apresentar para vocês um vídeo dessa solução que foi implementada em parceria com a PagoNext e que os clientes já estão usufruindo dessa solução de enviar reais aqui para o Brasil com todos esses benefícios. Eu vou compartilhar, senão só o áudio me avisem, por favor, tá? This is the customer experience to launch an immediate payment from Spain to a Brazilian bank in One Trade portal. After clicking on the new payment button, a pop-up screen will show up, giving you the possibility to choose between the different payment options. In this screen, a banner will also be displayed, giving you access to the newest products. After choosing a single international transfer, the customer will be asked to select the origin account. A browse account section is also available for further searches. And once the origin account has been selected, we can see its details and move on to the next step. In the second step, the customer will inform the beneficiary. For this, the user has to select the destination country, and the currency of the payments will be automatically populated with the base currency of the country. At this point, the user is shown an indicative FX rate between the origin account currency and the payment currency selected. To select a beneficiary account, the customer can search between his saved beneficiaries or include a new one. When selecting a new beneficiary, the information requested depends on the destination country and currency selected. In this case, we offer the customer the option to introduce the beneficiary account details in local or international bank account number format. In the following step, the user is required to include the amount of the payment either in the origin account currency or in the payment currency, and its contra value will be automatically calculated. Depending on the information given in this step, the user will have the possibility to add new documents or not. If the payment is lower than 100,000 Brazilian reals, there is no need to attach any documentation. But if the payment is higher, and also depending on the payment purpose, a new model appears, where the user must include the documentation related to the payment, and that will be reviewed by local back office. After all the information and documentation is attached, the user can review the summary of the operation with all the details before the confirmation. Once it has been confirmed, the payment is created. When the beneficiary receives the payment, our customer receives a notification and can review the payment details and the tracker until the payment is fully completed. Essa é a parte da visão cliente, tá? Do ponto de vista aqui do back-office do banco, é uma esteira toda digital, que onde praticamente o back-office nem coloca a mão, por isso que a gente consegue chegar aí nesse tempo do crédito do cliente, muitas vezes em questões de minutos. Isso é o que a gente tinha aqui para apresentar do produto. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente fica à disposição. Nossa, muito bacana, Flávia, Rafael, obrigada. Parece uma coisa muito sofisticada e longe da nossa realidade, mas se a gente for pensar, né, de como a gente está globalizado, de quantos brasileiros há também fora do Brasil, não necessariamente de alta classe, mas que saem do país para países como Portugal, Espanha, Estados Unidos, Japão, né, precisando, vão lá para tentar a vida e às vezes precisam dessa facilidade de transferência sem pagar tantos altos custos, né? Como são famosos, isso realmente é uma facilitação importante, e a pessoa sentindo um branding nacional, talvez se sinta mais acolhida para fazer esse tipo de transação. É muito bacana perceber essas evoluções e de como esse desenvolvimento é rápido. Obrigada por compartilhar com a gente, viu, Flávia? Obrigada, Rafael. Gente, Obrigado, e assim Pedro. a gente chega ao final das nossas apresentações de hoje, numa gratidão imensa pelo tempo de vocês, ao pessoal da Verint por estar aqui nos apoiando, atento que também, né, tá junto com a gente, não só também como patrocinador, o pessoal da Embratel. Você quer dar uma palavrinha, Cíntia, rapidinho aqui para o pessoal também?
quero agradecer, né, a oportunidade, cases, né, que mostram aí essa transformação que a gente está vivendo num espaço tão curto, né, daqui a 5 anos, totalmente diferente, né, a exploração de dados para, né, junto com ferramentas para agilidade desse negócio essencial, agora com 5G também, que vai apoiar todas essas estruturas, né, que a gente discutiu aqui, seja em condição de acesso, seja como negócio, enfim. Exatamente. Muito bacana mesmo. Obrigada pela oportunidade e é bom, muito bom estar com vocês. Grande abraço a Sandra, agradecemos sempre a ela essa conexão faz aqui conosco. Canta, para você encerrar. Mais uma vez, parabéns a todos vocês pelos cases, tá? Realmente isso mostra aí a contribuição que vocês estão levando aí para a transformação do setor e a inclusão. Eu peço, Cida, eu acho que a gente esqueceu de tirar uma fotinha. Eu ia pedir isso agora. Abram suas câmeras para tirar um print. Um print, né? Tá? Mas parabéns, a ideia é realmente a gente disseminar esse conhecimento, né, o máximo possível e ele não ficar restrito no limite aí das organizações de vocês. Tá? São coisas que merecem ser replicadas, melhoradas, né? E todos têm que conhecer um pouco disso. Parabéns a todos. Tá? É isso aí, pessoal. A gente se vê na segunda. Se vocês, quem não puder, né? Infelizmente, a gente não vai ter espaço para todo mundo lá na nossa cerimônia presencial ainda, por causa desse bendito vírus aí, né? Que está nos ensinando alguma coisa, se Deus quiser.